No primeiro trimestre de 2023, as lições bíblicas de adultos, publicadas pela CPAD, estarão trabalhando com o tema Aviva a Tua Obra. Ou seja, nós falaremos muito sobre o assunto avivamento. E no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para você duas obras que eu tenho certeza que serão subsídios primorosos, principalmente para você que é professor de escola bíblica dominical, para ajudar na preparação da sua aula. Se isso te interessa, então fique aí, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E como esse é o primeiro vídeo de 2023 aqui do canal, eu gostaria de desejar para você e a sua família um feliz ano novo. Que em 2023 as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida. Que você possa viver situações em que Deus venha se manifestar de forma poderosa, sobrenatural na sua vida e que aqueles que estejam ao seu redor possam testemunhar que verdadeiramente existe um Deus todo-poderoso que tem em suas mãos o controle de todas as coisas e que verdadeiramente cuida dos seus. Esse é o meu desejo para você em 2023. E como eu falei no início do vídeo, as lições bíblicas de adultos, publicadas pela CPAD, esse primeiro trimestre de 2023, estarão trabalhando com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Ou seja, nós estaremos falando sobre avivamento, um assunto muito pertinente para os nossos dias. Serão 13 lições com o título Avivamento Espiritual, Avivamento no Antigo Testamento, Avivamento no Novo Testamento, o Ministério Avivado de Jesus, Avivamento na vida da igreja, Avivamento no Ministério de Pedro, Estevão, um mártir avivado, o Avivamento Espiritual no mundo, o Avivamento Pentecostal no Brasil, o Avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito e, por fim, a lição 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então serão 13 lições preciosíssimas que deverão ser bem trabalhadas pelos professores e pastores da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês, além do livro de apoio, aqui está o livro de apoio. O comentarista desse trimestre está sendo o pastor Elinaldo Renovato, um grande e profundo conhecedor das Escrituras. Eu tenho algumas obras do pastor Elinaldo Renovato e ele está sendo o comentarista da lição desse primeiro trimestre de 2023. Então, aqui está o livro de apoio que eu aconselho você que é professor de escola bíblica dominical, sempre que possível, adquira o livro de apoio, porque ele traz muito mais informações do que aquelas que você encontra na lição. Na lição você já encontra alguns subsídios, as lições dos professores já tem alguns subsídios teológicos que dão uma grande ajuda na preparação das aulas, mas os assuntos são bem mais abordados nos livros de apoio. Então, sempre que você puder, você adquira os livros de apoio da lição do trimestre. E fora esse livro, eu gostaria de apresentar para vocês mais duas obras que também servirão de subsídios primorosos para você que é professor de escola bíblica dominical. E a primeira obra que eu gostaria de apresentar para vocês é a do saudoso pastor e mestre Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais, como obter e manter o genuíno avivamento pentecostal nos dias de hoje. Aqui, além de assuntos relacionados à pessoa do Espírito Santo, como batismo no Espírito Santo,
como fruto do Espírito, como caráter cristão, o pastor Antônio Gilberto ele vai também trazer um pouco da história do avivamento no Brasil e no mundo. Aqui vai ser abordado ali o famoso avivamento na Rua Azusa, o William Seymour, enfim, você vai ter aqui uma boa base desses acontecimentos e como aquilo que ocorreu lá no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2, vem acontecendo ao longo da história da igreja na vida de muitos cristãos. Então aqui é a minha primeira sugestão de leitura que eu dou para você, que é professor de escola bíblica dominical. E o segundo livro que eu tenho para sugerir para vocês é o do Charles Spurgeon, esse que é conhecido como Príncipe dos Pregadores. O título desse livro é Aviva a Tua Obra, Advertências para a Igreja nos Tempos do Fim. Aqui uma série de mensagens do autor ligadas ao tema avivamento. E o primeiro texto que ele vai trabalhar aqui é com base ali naquela passagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando se fala da igreja de Laodiceia. Então ele vai fazer uma reflexão e aplicações a partir desse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Mas é interessante, irmãos, que Charles Spurgeon, como todos nós sabemos, ele viveu no século XIX e morreu muito cedo, aos 57 anos. Então, toda a reflexão que ele faz é com base no cenário da igreja da sua época, dos problemas da igreja da sua época. Mas à medida que nós vamos lendo o livro, a impressão que nós temos é de que o autor é contemporâneo nosso. Isso porque os problemas que são abordados pelo Charles Spurgeon aqui no livro são os mesmos que nós vemos nos dias atuais. Isso nos faz compreender a necessidade de se voltar sempre aos mesmos temas. Eu me lembro da passagem ali de Filipenses capítulo 3, versículo 1, quando Paulo escreveu aos irmãos de Filipe, ele diz assim: olha, eu não me canso de falar-lhes as mesmas coisas, porque é segurança para vocês, é segurança para vós. Isso é importante, isso vai trazer despertamento. Então é preciso, sim, sempre estarmos abordando os mesmos assuntos, como por exemplo esse do avivamento, que por sinal, há 23 anos atrás, exatamente no primeiro trimestre de 2000, se você fizer uma busca aí na internet, você vai ver que estávamos também trabalhando esse mesmo tema. E nós vemos que transcorridos aí 23 anos, há necessidade de se falar novamente sobre o avivamento. E mais importante, mostrando à luz da Bíblia qual é o genuíno avivamento, como ele acontece e quem é o seu agente. Então, querido, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e, se desejar, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós estaremos trazendo aqui conteúdos cristãos, conteúdos da Palavra de Deus, sugestão de leitura, enfim. Sempre algo para edificar a sua vida. Tá bom? Que Deus continue te abençoando e um forte abraço.